Então, bom dia, né? Só recapitulando aquilo que foi feito no último encontro. Então, aqui no Mix de Marketing, o preço praça, falando de produto, né? O produto são as especificações, né, dentro do produto, né? O que é o seu produto? No caso, a gente sabe, né, que vocês estarão vinculados à área de prestação de serviços, né? Então, o que será o seu serviço, né? O produto pode ser ali barra, né, serviço. Então, o que será a sua prestação de serviços, né? Como será? Quais são os detalhes ali vinculados a ela, né? Então, o que pode vir a acontecer, né, dentro ali da situação? Então, vocês conseguem ali dentro desse item, né, de produto detalhar melhor o que vai ser o seu serviço, tá? Então, vocês conseguem ali definitivamente, né, entender um pouco mais, colocar detalhes desse produto que no caso de vocês é uma prestação de serviço, né? Você consegue entender toda essa situação e compreender ali quais são os desdobramentos dela. Outro detalhe muito importante, né, está vinculado à propaganda, né? No caso ali, a promoção ou propaganda, como eu falei para vocês, né, esse item ali, ele muitas vezes pode ser chamado, dependendo dos livros ali de promoção, dependendo dos livros de propaganda, né? Então depende muito ali de livros que abordam determinadas situações. Então o que acontece? Dentro de propaganda, vocês vão especificar aquilo que vai ser feito, né? Especificar. Então, por exemplo, conteúdo, postagem de conteúdo inteligente em mídias sociais. Por exemplo, vou contratar um pacote ali de propagandas de TV, né? Existem estratégias que são direcionadas para cada tipo de negócio. Vou dar um exemplo para vocês, né? Na minha área, na área de serviços ali vinculados à parte de investimentos, né, financeiros, o que acontece? A gente já tentou no passado propaganda, né, em emissoras de TV, não funcionou. Propaganda em jornal impresso, não funcionava. Lista de e-mails, né, mailing gigante, comprava mailing e enviava, não funcionava. Dava ali, né, menos de 0,1% de adesão. Né? Onde que funcionou realmente, né, essa situação? Onde que a gente descobriu ali, opa, então, dentro dessa área de investimentos, dentro dessa área de assessoria financeira, realmente funciona, é isso. Né? Quando que a gente descobriu isso? Quando a gente viu que no nosso caso era o boca a boca. Era o boca a boca. Então, uma prática muito comum, né, que dentro da minha área a gente faz é o quê? Está conversando com o cliente, ele está satisfeito com os resultados, ao final da ligação você fala, então, aproveitando, tem alguém que você conhece, que estava, como você estava até pouco tempo atrás lá, antes de conversar, antes de entender um pouco mais os investimentos, tem alguém que você quer indicar, e aí vem a indicação. Né? E a taxa de conversão dessas indicações, ela é de praticamente 100%. Né? Porque quando a pessoa dá o nome, a gente fala, tem como você só, né, informá-lo ali, dar um prelúdio ali, informá-lo que nós vamos entrar em contato, que é você que indicou, que você está gostando. Quando faz isso, né, a taxa de conversão ela é praticamente, né, instantânea. Dentro da área de prestação de serviços, a gente sabe que para uma cidade, né, com uma característica que tem o governador Valadares, essa parte do boca a boca ela realmente é muito relevante. Né? Então, sim, né, pode ser que a sua estratégia de propaganda principal será, como a minha é, de fidelização do cliente e aí, consequentemente, a solicitação ali de indicações, né, de pedidos ali de indicações, depende de tudo da área. Né? Se você tiver trabalhando com uma escala maior, com uma escalabilidade, obviamente que você vai precisar também de apoio tecnológico, então você vai precisar ali também, né, do site, de algumas outras coisas, né, de outros detalhes para conseguir entender. Se você, por outro lado, né, já for ali aquele escritório um pouco mais físico, né, então você pode usar essa estratégia da propaganda, pode usar uma estratégia aí de propagandas um pouco mais institucionais, quem é você, né? Opa, quem que é esse lugar novo aqui, de frente para a rua que foi criado, né, assessoria jurídica, o que é isso? Então você vai explicar um pouco mais ali para as pessoas o que é o seu negócio, né, tanto em mídias sociais, quanto em TV, quanto em outras mídias ali que possam fazer sentido dependendo do seu público. Né? Então, isso tudo é muito relevante e depende muito, muito ali também, principalmente do seu público-alvo. Se o seu público-alvo for empresa, você vai ter que ter uma abordagem. Se for pessoa, né, e dependendo da área do direito aí escolhido, né, pode ser pessoa de qualquer classe social, dependendo da área, já vai ser mais segmentado. Então, tudo isso vai direcionar ali as estratégias de vocês para a propaganda. Então, o mix de marketing ele tem muita relevância dentro desse cenário,
né? Então, só recapitulando aí, o ideal é que ele, né, hoje já esteja ali no trabalho de vocês, mas lembrando, né, esse trabalho ele será entregue e apresentado, né, na semana que vem. Então, né, agora a gente entrou na semana derradeira, eu espero que vocês tenham sempre aproveitado o tempo que eu sempre dei aí em momentos de aula para que vocês, né, consigam, né, ter ali tocado o máximo possível. Depois a gente foi para recursos humanos e aí a gente trabalhou, né, a estratégia aqui foi o quê? Que vocês desenvolvessem um alinhamento ali, um planejamento na empresa de vocês para esses 3 pontos. Contratação, né, hoje muito mais chamado de recrutamento, né, as estratégias de recrutamento. A formação continuada, que era uma área que não pertencia, né, a recursos humanos, era uma área que não pertencia, e, no caso, a parte de reutilização de talentos humanos, né? Então, o que acontece? Essa parte de reutilização de talentos humanos, ela é uma parte que existe o quê? Antes de você simplesmente pensar ali em disponibilizar aquela pessoa, né? Antes de você pensar ali em demitir aquela pessoa, né? Lembrando, né, o que eu comentei com vocês, que o departamento de recursos humanos, né, aquela estrutura arcaica, antiga, né, obsoleta existente nas empresas, era um departamento que basicamente contratava e demitia, não tinha nenhuma outra função fora isso. Depois disso ele ficava ali ajudando contabilidade, ficava ali ajudando outras coisas. A gente sabe que hoje é completamente diferente. Primeiro, a estratégia para a captação. Essa estratégia ela pode ser própria ou ela pode ser terceirizada. Então, o primeiro item aí é que vocês definam isso, né? Se vocês mesmos terão ali, né, um dos sócios, por exemplo, um do trio ali, um dos sócios ficará vinculado a isso, cuidará dessa parte, ou se vocês vão terceirizar essa captação, se vocês vão utilizar alguma dessas empresas, né, de consultoria, mentoria que existem ali na captação de talentos humanos, e definir ali qual estratégia será feita. Além disso, quais as estratégias vocês vão utilizar de formação continuada, avaliação, feedback, isso tudo é muito importante também para que vocês, né, consigam ali compreender essa situação. E também, né, muito importante, a reutilização dos talentos humanos, né, a realocação estratégica, ela também faz todo o sentido, né, por meio dela você consegue ali entender drasticamente, né, aquilo que pode acontecer. Às vezes tem um talento humano mal aproveitado, às vezes tem um talento humano ali que pode ser realocado. Então isso é muito importante, né? Isso é extremamente importante e é realmente um detalhe aí bem relevante, né, para que vocês considerem. Então pensem dentro da estrutura do negócio de vocês como que a área de RH estará desenhada, tá bom? É muito importante que vocês tenham isso muito estrategicamente feito. Como essa área vai estar desenhada? Essa área vai estar desenhada de que forma? Quais estratégias eu vou usar? Como eu vou captar? Vai ser ali por anúncios, por exemplo, no Instagram, ou não? Eu vou partir para uma abordagem um pouco mais formal. A minha formação continuada, como é que eu vou fazer? Eu vou utilizar aí um Google Forms, né? Ou o Microsoft Forms, né? Para gerar ali, fazer vários links, né? Fazer várias, né, situações. Além de medir, por exemplo, né, o Net Promoter Score, né, o NPS, que é um medidor muito famoso aí no mundo todo, além de medir ele com os clientes, eu posso medir ele com os colaboradores, com certeza, faço isso. E o feedback, de quanto em quanto tempo eu vou dando retorno ali para os colaboradores desse negócio, ou até mesmo entre os sócios, né, de quanto tempo outros 2 sócios se juntam para dar o feedback do outro e assim por diante. E, em caso ali de verificação, um determinado talento humano poderia render mais em uma outra área do que a área que ele está, até mesmo sócio, né? Às vezes o sócio que está cuidando de RH, opa, tem muito mais, né, aptidão para cuidar da parte mais do marketing do que dessa, então, opa, calma aí, vamos fazer essa situação, vamos colocá-lo, vamos fazer uma troca aqui, vamos fazer esse realinhamento estratégico. Então, de quanto em quanto tempo também isso poderá ser feito? Obviamente que se a gente estiver falando de um colaborador que foi realocado, né, exatamente nessa expectativa de que estava mal alocado, mas chegou numa outra área, também não desempenhou bem, você ainda vai lá e dá mais uma outra chance, chegou numa outra área, não desempenhou bem, a gente sabe que, infelizmente, nesse caso, né, a opção ela deverá ser pelo desligamento, né, mas o feedback ele é muito importante para isso mesmo. Né, é muito importante que, antes do desligamento, você já tenha tido pelo menos ali 1 ou 2 oportunidades de feedback, inclusive ter isso ali
por escrito, né? Quando eu digo por escrito, pode ser no computador também, feito, enviado, né? De modo, obviamente, que não expõe aquele colaborador, tem que ter muito cuidado com as palavras, né? Então, você não fala de defeitos, você fala, sim, daquilo que pode ser melhorado ou de desafios, né? Então, tem todo um jeitinho para você ter essa abordagem do feedback, ela é muito estratégica, tá bom? Muito estratégica e, com isso, você consegue ter essa situação, você consegue ali, né, imaginar e modificar ali essa abordagem. Então, a parte de realocação estratégica também tem sua relevância. Depois disso, nós entramos ali no planejamento financeiro, que é onde eu fiquei de dar mais detalhes para vocês hoje. Para o trabalho, o que eu vou pedir para vocês é algo muito simples, né? Já até pedi, muito simples. Até porque o combinado foi, eu não vou colocar conta no negócio, é apenas uma explicação teórica, mas dentro ali dessa parte, né, de finanças, dentro até mesmo da macroeconomia lá, está previsto, né, um pouquinho ali de conhecimentos básicos contábeis, né? Então hoje eu vou falar dele para vocês, básicos, somente a nível teórico, fiquem muito tranquilos, vocês não vão ter que fazer nenhuma conta como foi combinado. Somente para vocês saberem o que é, porque na hora que vocês estiverem lá graduados, com o negócio de vocês, né, para que vocês pelo menos se lembrem, opa, não, eu lembro que eu já vi isso em algum lugar, deixa eu pegar o material, tá lá com o Lucas, né, foi no terceiro período. Né, de modo que quando você não tem conhecimento nenhum sobre uma área, o que acontece? A chance de você muitas vezes ser enrolado, a chance muitas vezes de você ali, né, não entender realmente o que está acontecendo, ficar meio por fora ali do negócio, ela é muito grande, né, ela é muito maior. Por outro lado, quando você tem pelo menos um domínio mínimo de uma situação e demonstra ali interesse, curiosidade, você pelo menos, às vezes, com uma pergunta, você já mostra para aquele profissional que vai estar te atendendo. Opa, não, calma aí, esse aí entende do negócio, né? Eu vou sempre ter o máximo de cuidado com ele, porque eu já vi que ele é uma pessoa que tem um domínio ali da área. Né? Não gostaria que fosse assim, né? A gente espera que os profissionais eles atendam bem, independente do grau de conhecimento das pessoas. Mas a gente já viu muita história, né, de empresas ali, profissionais, que muitas vezes por bobeira, né, ou por não simplesmente perguntar uma coisa, às vezes tiveram ali, incorreram em alguns prejuízos. Então, a recomendação, com certeza, é sempre essa. Se você tiver pelo menos ali o mínimo necessário para dialogar e perguntar uma coisa, fingir de entendido já ajuda, já ajuda. Da mesma forma, aquela situação, né? Hoje, graças a Deus, isso, né, com os aplicativos de mobilidade, isso já se resolveu demais da conta, né? Mas muitas vezes, até então, quando havia um monopólio dos táxis ali, é aquilo, né? Você está numa cidade que você não conhece, né? Eu, pelo menos, o que eu sempre fazia, né? Eu dava uma pesquisada antes para saber exatamente o que eu iria falar, né? Então, eu dava um Google Maps antes ali, obviamente disso, eu também não cheguei a pegar essa época, mas né? Peguei, mas era adolescente ou criança, mas já adulto sempre dava um Google Maps ali. Então, ok, o ideal é passar por esse lugar. Muitas vezes o taxista perguntava, você prefere ir para lá por onde? É por onde? Não, é por esse lugar aqui. Porque já é minha quarta vez e das outras três deu muito certo. Nem era, às vezes era a primeira, mas você utiliza esse tipo de estratégia, né, para tentar ali, né, demonstrar, opa, não, calma aí, o mínimo eu tenho pelo menos aqui, não vem não, vamos fazer o melhor possível aí, porque, né, eu já tenho alguma experiência, alguma expertise nesse assunto, por mais que eu não tinha nenhuma. Então, aqui basicamente para vocês é o quê? Dar detalhes para que vocês entendam um pouco mais essa área financeira. Para o trabalho. Para o trabalho, vocês só vão fazer uma coisa. Só uma. Que está aqui nesse slide. É a projeção do custo inicial. Só isso, só isso. Como, Lucas? Eu vou ter que fazer uma pesquisa, pegar material lá, mão de obra? Claro que não, não é esse o foco. Já falei com vocês, é melhor ter alguma referência do que não ter nenhuma referência. Então, como que a gente chega nesse valor? Cada um da dupla do trio fala um valor, tira a média dos três, está valendo. É isso. Já é uma estratégia aí de não ser a sua expectativa, ou a expectativa do fulano, ou a expectativa do ciclano, ser um misto das expectativas de vocês. Então acho que vai gastar 40, o outro achou que vai gastar 50, o outro achou que vai gastar 60. Soma lá 40 mais 50 mais 60 dividido por 3. Opa, bacana. Então deu 50, show de bola. Combinado, né? 150 dividido por 3, deu 50, então tá lá. Nós vamos gastar 50 para montar o nosso negócio. Então utilizem essa estratégia aí em caso de desacordo sobre o valor.
pega o valor que um acha, o valor que o outro acha, o valor que o outro acha e divide por 3. E lembrando que dentro deste custo inicial, eu também exigi uma coisa. A única coisa que eu exigi é que vocês já previsionem um capital de giro. O que é o capital de giro? Lembrando aí, né? Então, primeiro, né? O que é o planejamento financeiro? O que é essa tal de educação financeira que está tão famosa aí no mundo todo, né? Todo mundo só fala disso. No Brasil, nós temos aí grandes influencers dessa área, né? Natália Arcuri, do Me Poupe, e por aí vai. Uma galera realmente muito forte, né? Tiago Nigro, Tiago Reis, Samidana, Gustavo Cerbasi, e aí vai. O que acontece? Educação financeira nada mais é, gente, do que a compreensão da parte conceitual e da parte de utilização do dinheiro. Né? A educação financeira, o objetivo dela é um só, ela visa te dar ali condições, subsídios para que você tenha um relacionamento melhor com o dinheiro. Porque, ao contrário, né, do que muita gente pensa, né, e quando a gente olha principalmente também a nível Brasil, a gente consegue entender que o brasileiro ele não tem uma relação saudável com o dinheiro, ele não tem. O brasileiro, todas as vezes ele, em que uma série de detalhes ocorrem, uma série de situações acontecem, o brasileiro ele acaba incorrendo ali em erros clássicos, né? Ele acaba ali incorrendo em erros que muitas vezes o prejudicam e ele acaba não conseguindo ali ter detalhes, né, muito relevantes sobre, né, recursos, sobre o dinheiro. Então, é muito bacana que dentro ali da educação financeira vocês compreendam isso, que o foco dela é esse, é muito tranquilo, muito suave, é um foco realmente totalmente concentrado ali em que as pessoas se relacionem melhor com a parte financeira, que as pessoas se relacionem melhor com os recursos. E essa preparação a nível de empresa, sim, ela deve vir antes da montagem do negócio. O que tem que vir antes da montagem do negócio? Tudo. Tudo, tudo, tudo. De vocês, reitero, a cobrança somente é projeção do custo inicial mais capital de giro para viver 6 meses se der zica, se der alguma merda. Só isso. Né? É o que vocês precisam fazer. Mas na prática, vamos entender. Na prática é assim que funciona. Ó. Você vai fazer essa sua projeção do custo inicial, com certeza. Vai projetar também seu capital de giro. Lembrando, o que é o capital de giro? O capital de giro é aquele capital de urgência. É aquela grana de urgência de um negócio. É aquele dinheiro, caso as atividades da empresa não ocorram, não transcorram do jeito que foi planejado. Então, é aquele recurso que pode ser utilizado ali pelos, né, empresários com essa situação de compreensão ali, entendimento, né, do que pode vir a acontecer. Então, caso as coisas não transcorram do jeito devido, caso as coisas não transcorram do jeito que o mercado espera, caso aconteça algo externo, e agora nós estamos num momento que, infelizmente, né, dá para falar disso sem as pessoas falarem, não, para, essas coisas externas não atrapalham a vida da gente, não. A gente tem um exemplo mora aí de negócios parados, né, e nem todo mundo consegue, né, ter a mesma taxa de conversão de internet do que estava conseguindo. Então, o que acontece? Nada mais, né, factual aí do que o momento de hoje para mostrar para a gente que capital de giro é necessário. Né? Infelizmente, nós temos empresas aqui de Valadares mesmo que já no primeiro dia de fechamento de porta já sabia, vou fechar. Vou fechar, não tenho condições de funcionar uma semana se eu não vender. Uma semana, meu negócio não se mantém, estou quebrado. Então, deixa eu fechar logo aqui. Então, quando iniciou a pandemia, já teve alguns negócios ali que a gente conhece, né, 3, 4 ali por baixo, que quando iniciou a pandemia eles já fecharam. Deu nem, mas como assim? Não deu nem o prazo para o cara. Né? Porque isso, ele nem experimentou para ver quanto tempo ficaria fechado, ele não podia. Por quê? Porque ele já estava completamente, né, sem capital de giro, completamente alavancado, completamente ali, né, trabalhando com recursos, né, que estavam realmente ali no limiar, no limite. Ele só realmente poderia ter alguma coisa se desse certo. Ele só conseguia ali ter algo se desse certo. Então, é muito relevante nesse sentido quando você consegue ali obter, né, e tem, a gente conhece também empresários, graças a Deus, que tem isso, né, um capital de giro ali de 3, 4, 5 meses, 3 meses, a pessoa vai passar um aperto. Mas a gente conversa com um empresário que tem capital de giro ali de 6 meses. Então, se todos os clientes parassem, se a nível de prestação de serviço o cliente não quisesse mais aquele produto ou não
quisesse mais pagar a conta ali ou não pudesse pagar a conta, você conseguiria tranquilamente, né, manter o seu negócio ali funcionando, até captar novos clientes, até entender ali com outras situações. E aí, bom, outro detalhe muito importante, né? Então, nós já vimos ali a importância da educação financeira, ela tem como objetivo, né, melhorar o seu relacionamento com o dinheiro, e vimos também o que é o capital de giro, né? Então, o capital de giro é aquele dinheiro para fazer o seu negócio rodar, girar, caso a sua atividade corporativa não esteja andando na velocidade que você imaginou que ela andaria. A gente sempre tem aquela relação afetiva com o negócio que é nosso. Então a gente pensa, não, eu vou crescer tantos por cento nesse trimestre, mas você precisa estar preparado caso o seu crescimento não seja tantos por cento igual você projetou ao longo do semestre, ok? Então é muito relevante que você tenha o capital de giro. Né? Como eu comentei com vocês no último encontro, 70% do empresariado, né, dos empreendedores que fecham as portas, declaram ter fechado as portas exatamente porque não tinham capital de giro. Então, o grau de importância desse conceito, gente, ele é brutal, tá? Ele é brutal, não dá nem para definir muito, não. É brutal, porque realmente é um conceito ali que perpassa, né, por todas essas áreas ali estruturais do negócio. Uma empresa ela pode quebrar por vários motivos. Uma empresa ela pode quebrar porque o marketing foi mal feito. Uma empresa ela pode quebrar porque ela não soube lidar com o talento humano e aí muito processo trabalhista, né, com certeza quebram negócios. Uma empresa pode quebrar por questões tributárias. Uma empresa pode quebrar por questões estratégicas. Uma empresa pode quebrar por questões comerciais. Mas sabe onde é que uma empresa quebra? Sempre, independentemente do motivo. Independente do motivo, toda empresa, independente da razão, quebra no mesmo lugar, que é o caixa. O primeiro lugar que uma empresa quebra é no seu caixa. Entradas e saídas, fluxo de caixa, ela quebra ali. Ali ela quebrou. Então, quem lida, quem cuida, quem entende essa área financeira é o primeiro a saber das coisas. Ele já consegue ele saber, opa, esse negócio está indo para o buraco, opa, esse negócio está indo bem. Né? Simplesmente por olhar alguns números ali que eu só vou apresentar para vocês. Vocês não têm de modo algum, né, que decorar ou dominar isso dentro do escopo da disciplina. É só uma apresentação básica. Deixei para o final para vocês sofrerem menos. Ela poderia já ter sido feita lá na macroeconomia. Na macro a gente sempre fala um pouco, né, de contabilidade nacional, mas falei, não, vou segurar, deixa eu tratar disso quando eu estiver lá na parte da empresa, lá na parte da micro. Aí eu trago esses conceitos, né, para conseguir honrar ali, para conseguir cumprir essa estrutura básica. Então, a nível do trabalho de vocês, espero que tenha ficado claro, é só o custo inicial mais o capital de giro, somente isso. A nível de prática, o que o empresário também precisa fazer? O empresário ele precisa muito, muito mesmo, ter um orçamento pronto. O que é um orçamento pronto? O orçamento ele é como se fosse o documento que vai exemplificar esse planejamento financeiro do negócio. Então, no orçamento você tem o quê? No orçamento você tem ali as entradas, as saídas, e você, obviamente, que com essa projeção de entrada e essa projeção de saída, você consegue ter informações muito relevantes, né? Quando você quer entender um pouco melhor a sua vida, e aí você conversa com alguém da área financeira, e se alguém fala assim para você, ó, então vamos lá, monta um orçamento doméstico aí, pega tudo que você compra, né? Por outro lado, coloca todas as suas fontes de renda, né? O seu salário, o recurso que você ganha, monta o seu orçamento. Para que ele pede para montar isso? Não é para saber lá no final da conta se fechou positivo ou negativo. Não é. Não é isso. A gente pede para a pessoa montar o orçamento porque a partir dali ela começa a ter uma visão gerencial da vida financeira dela. Então, ter o orçamento pronto não é para ser pão duro. Não é isso. É para você saber exatamente onde está indo. E aí você ter ali instrumentos, ferramentas, né, que você pode utilizar de modo instantâneo. Então, opa, calma aí, esse mês eu trabalho com prestação de serviço, com meta, eu não bati minha meta, então eu vou ganhar tantos reais a menos. Ah, bacana, ó. Tem esse gasto supérfluo aqui, que é exatamente desses tantos reais, o que eu vou fazer esse mês? Eu vou diminuir nele. Então, pega a planilha, puf, viu, acabou. Quando você não tem ali uma planilha, e quando eu digo planilha, você não é obrigado a fazer no Excel se você odeia o Excel.
Você pode pegar, inclusive, planilhas prontas. Hoje, a gente tem na internet planilhas que já fazem o cálculo para você. Ela já tem lá exemplos de receitas, exemplos de despesas, e ela mesma já calcula para você quanto sobra, né? Quanto que sobra ou quanto que falta no final do mês, de modo que você consiga ver. Mas o foco, como eu disse, não é a parte realmente de saber quanto sobra ou quanto falta. Isso também é importante, claro, mas não é o foco principal. O foco principal é ter essa visão sistêmica, é ter essa visão global do negócio. Global do negócio. Então, quando você olha lá, você vê, então, 20% do meu gasto está nisso. Interessante, eu achava que essa conta era muito pesada, mas ela é só 5% de toda a minha receita. Então, você consegue, a partir daí, ter uma visão gerencial, né? O pai da administração, o Peter Drucker, ele diz que quem não mede, não gerencia. Isso é fato. Se você não consegue mensurar as coisas, não tem como você gerenciar absolutamente nada. Você pode ser uma ótima pessoa ali para dar força, para falar, vai lá, faz isso, faz isso. Mas quando você não tem métrica, você não consegue saber. Como é que você vai falar para o seu vendedor que ele tem que vender mais se você não sabe quanto que ele vendeu no último trimestre? Como é que você vai falar ali, né, para a sua equipe que a produtividade precisa aumentar, se você não sabe quantos por cento a produtividade precisa aumentar, se você não tem noção de qual que é a produtividade no momento? Então, o número, por mais que vocês não irão utilizá-lo, eu preciso conscientizá-los que a importância dele é primordial, é primeira e principal. Então, vocês ali têm, né, ao longo do tempo de vocês, o desafio de realmente se ambientarem um pouco mais com esses conceitos, né? O desafio de se ambientarem um pouco mais a essas estruturas, entendendo realmente, né, pelo menos o básico para conseguirem ter uma noção ali dos negócios. Então, faz realmente muita relevância. Então, esse documento, esse orçamento, esse documento ali contábil, né, esse documento financeiro, que por um lado tem tudo que a empresa ganha, por outro lado tudo que a empresa gasta. Outros detalhes ali, você consegue saber o quê? Quanto que está sobrando, lembrando que esse não é o foco realmente ele está em ter uma visão gerencial. Opa, estou precisando cortar 10% dos custos aqui da minha empresa. Deixa eu ver onde é que eu estou gastando. Não, eu estou gastando aqui, aqui, aqui. Bacana. Então, eu vou cortar 5% desse aqui, 5% desse aqui, de modo a não zerar nenhum dos dois. Beleza? Beleza. Está feito. Está lá combinado. Você faz com menos sofrimento as coisas. Você toma decisões mais assertivas simplesmente porque você está vendo o todo. Simplesmente porque você vê o todo. Na prática, acaba aí? Na prática, não. Na prática, não. E aí eu preciso mostrar um pouquinho disso a vocês. Mas então, lembrando, vou até colocar no chat aí, para ficar claro, já é a quarta vez que eu falo isso, né? Então, para a empresa simulada, dentro da área financeira, somente informar o custo inicial projetado, né? Não vai estar certo, é projetado, mas é melhor ter algum número do que nenhum número. Custo inicial projetado, bem como o capital de giro projetado. Você vai pensar, né? Quanto que gasta para montar um negócio desse patamar que eu estou querendo gastar? Vamos ver, então é isso, isso, isso. Então está projetado aqui, 100 mil reais, beleza. E quanto que dá por mês ali? Não, todo mês, vamos lá, nós vamos ter conta de luz, nós vamos ter conta disso, daquilo. Funcionário não, porque nós vamos ser tipo partnership, né? Quem entrar vai virar sócio, então é produtividade, então, o nosso gasto vai ser tanto. Tá lá, projeta ele vezes 6, bacana, tem lá o seu capital de giro. E aí, no caso, vai ter lá também o seu custo inicial. Para o trabalho é só isso, é só isso. Mas é óbvio que nós temos ali também outros conceitos que são bem relevantes e aí vem de modo a adicionar um tempero dentro dessa área financeira, um tempero ali para que vocês dominem e conheçam um pouco mais esses detalhes ali a nível financeiro. Mas antes de fazer isso, eu preciso perguntar algo a vocês. Preciso verificar algo aí para saber se já dá para seguir ou se a gente consegue também, né, eu consigo ali projetar uma pausa com vocês de modo que vocês, né, consigam dirimir essas dúvidas comigo. Né? Falem comigo aí, pode ser pelo chat, pode também abrir o áudio do jeito que vocês preferirem. E pode ser honesto, tá bom? Não precisa mentir, não. Como é que vocês estão aí em relação às etapas do trabalho?
Vocês, né, estão conseguindo ali cumprir certinho, estão acompanhando aquelas etapas da empresa simulada ou não, né? Tem ainda muita gente atrasada. Veja bem, agora você pode falar aí tranquilo, tá? Se estiver atrasado, não tem muito problema não. Mas está dando para levar numa boa, vocês estão ali acompanhando. Então, por exemplo, essas 3 últimas etapas aí, marketing, né, os 4 P's, a estratégia de RH e a parte do custo inicial mais capital de giro, já foi possível colocar no trabalho ou não? Ou não? Essas 3 últimas etapas. RH, deixa eu botar aqui, ó, até a pergunta, marketing, RH e planejamento financeiro. Já incluídos no trabalho? Pergunto. Deu para incluir? Sim, não. Só me responde ali para eu saber em que pé que vocês estão. Ou ainda não, estava pensando em fazer hoje mesmo, até porque eu dei pouquíssimo tempo na semana passada. Quem puder aí, só me responde se tá ou se não tá. Não tem problema, não tá, por favor. Tá bom? Só me responde só para eu ter uma noção. Porque como eu vou passar para vocês mais um detalhe hoje, sem problema, sem problema. Como eu vou passar para vocês mais um detalhe hoje, vamos utilizar então a nível estratégico, né, o nosso tempo visando, né, aprimorar isso aí, visando aprimorar isso. Né? Então, antes de seguir aqui para os próximos conceitos, percebam que nós iremos ali para os próximos conceitos, já na parte de orçamento, depois nós vamos falar do balanço patrimonial, apresentar para vocês o que é também uma DRE, né? E finalizar com o 5W2H, que é aquela estrutura que eu finalizarei com vocês ali, uma estrutura que vem realmente para ser um fechamento, né? Um fechar ali dentro da empresa, um fechar ali dentro do trabalho. Sim, hoje eu vou fazer essa apresentação simulada. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, vocês têm aí praticamente 30 minutos até o intervalo. 30 minutos até o intervalo. Isso aqui e a apresentação simulada, né? Então orçamento, o que é, para que serve, o 5W2H que vocês vão ter que colocar no trabalho também, né? Projeto que eu consigo fazer ali, ó, de 9h45 até umas 10h30. Ok? Então, às 10h30. De 10h30 para frente, eu faço a apresentação simulada. Então, 10h30 até umas 10h40, 10h45 no máximo. Ou seja, no finalzinho eu deixo ainda 15 minutos para vocês. 15 minutos para vocês. Mas vamos aproveitar então, porque agora é o tempo de vocês verificarem. Eu vou até pegar o que eu coloquei lá no AVA e vou colar aqui. Todas as etapas do trabalho, todas as etapas do trabalho. Né? Eu vou colar aqui no chat. Então, é o momento de vocês verificarem o que está pendente ainda. E tem aí esses quase 30 minutos, está dando aí, né, 28 minutos para vocês tentarem tocar essas 3 áreas. Lembrando, então, que planejamento financeiro é só o custo inicial e capital de giro. Por outro lado, RH, a tática, a estratégia, né, para essas 3 áreas. E no caso do marketing, simplesmente me detalhar também a estratégia em cada um desses 4 itens, beleza? Mãos à obra aí, vocês podem abrir o microfone a qualquer momento, tá? Eu vou encerrar a gravação dessa primeira etapa, encerrar a gravação para vocês terem esse tempo aí, e aí fiquem à vontade para abrir a gravação e me perguntando as dúvidas aí do trabalho, né? Não vai estar gravando, e aí na segunda etapa a gente finda essa parte ali teórica até 10h30, em 15 minutos no máximo, eu faço uma apresentação simulada minha para vocês verem como é que é, o que eu estou esperando. E depois vocês vão ter outros 15 minutos para fazer o 5W2H, ou pelo menos iniciar o 5W2H, que é mais rápido, tá, no negócio de vocês. Beleza? Então, mete bronca aí, deixa eu só finalizar aqui a gravação dessa primeira parte. Então, vocês têm aí agora 27 minutos para ser mais exato.